Meus amigos e amigas, algumas pessoas me perguntam, São Pedro de fato esteve em Roma? O corpo de São Pedro, de fato, está sepultado debaixo ali da Basílica de São Pedro, no subsolo da Basílica? Sim, a igreja não tem dúvida disso. E a igreja, quando coloca essas coisas, ela coloca com um rigor científico bastante grande. Bom, primeiro, que Pedro teve em Roma, nós não temos dúvidas, né? Vários escritores do primeiro século colocam isso. Por exemplo, São Clemente de Roma, que foi Papa no ano 96, 94, fala da presença de Pedro e de Paulo em Roma. Santo Irineu de Leão, no século II, fala da presença de Pedro e Paulo em Roma, não há dúvida. Existe lá em Roma a igreja das cadeias, São Pedro das Cadeias, onde São Pedro esteve preso, inclusive. Bom, e nós sabemos que a Basílica do Vaticano, a Basílica antiga, a primeira, que foi construída por Constantino, lá por volta do ano 330, o primeiro imperador que se tornou cristão, mandou construir a Basílica sobre o túmulo de São Pedro. Bom, em 1940 e pouco, o Papa Pio XII autorizou que os pesquisadores, os arqueólogos, escavassem embaixo da Basílica de São Pedro, a Basílica Nova, que foi construída no século XVI, porque a Basílica Velha foi destruída e foi reconstruída em cima a Basílica Nova, a atual Basílica de São Pedro. E o Papa Pio XII autorizou que os especialistas, pesquisadores, fizessem escavações embaixo. E o que eles encontraram? Encontraram um cemitério, E na rua principal desse cemitério encontraram um túmulo onde estava escrito, aqui está Pedro, escrito em latim, e encontraram o túmulo, exatamente os restos mortais de uma pessoa que devia ter em torno de 60 e poucos anos. Então, recentemente, a igreja refez essas pesquisas e, normalmente, as confirmações vieram. Há outro dado interessante que mostra isso, que é o seguinte. Constantino, quando quis construir a Basílica de São Pedro, ele quis construir a Basílica de São Pedro. Então, ele foi exatamente buscar onde estava o túmulo de Pedro. E interessante que é o seguinte, ao lado da Basílica de São Pedro, há um terreno plano, grande, que é o chamado Circo de Nero. Mas Constantino construiu a Basílica num terreno inclinado, ao lado, muito mais difícil. Inclusive, para construir a Basílica, Constantino teve que fazer o seguinte, colocar colunas com 9 metros, 6 metros e 3 metros, 3 fileiras de colunas, para depois bater uma laje de pedra, não tinha concreto na época, e colocar a Basílica em cima. Ora, por que todo esse sacrifício, se ao lado tinha um terreno plano? É porque ali estava o cemitério onde estava o túmulo de Pedro. Esta é a constatação histórica que nós sabemos sobre essa realidade. E hoje, quando a gente desce no subsolo da Basílica de São Pedro, está lá o túmulo de São Pedro com a relíquia do corpo de São Pedro, para quem quiser ali rezar, e as pessoas costumam rezar o credo ali, e ali nós temos ali muitos papas sepultados ali nessa cripta do Vaticano. Cripta é a parte da igreja da Basílica, onde se enterram, muitas vezes, papas e bispos e cardeais e etc.